Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, através das perguntas 62 e 63 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Façamos antes uma oração, meus irmãos. Senhor Deus, Pai bondoso, em nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estudarmos a tua santa palavra, através dos símbolos de fé da nossa igreja, da nossa querida igreja. No nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, que avive em nós as forças da memória para conhecermos mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a tua igreja, Pai, para que o teu povo seja edificado e cresça, sim, Pai, em graça e conhecimento. Por amor do teu nome é que nós oramos e agradecemos e esperamos, para a glória, Pai, de ti. Amém. Meus irmãos, a pergunta 62 é uma pergunta bem direta. Pergunta 62 nos indaga: o que é a igreja visível? A resposta que os teólogos em Westminster elaboraram, a resposta é: a igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um conceito mais profundo de igreja visível, mas também tem a igreja invisível, que é assunto para as próximas perguntas do próximo domingo, se o senhor assim permitir. Mas hoje a gente vai falar sobre a igreja visível, que é uma sociedade composta de tantos quantos, de tantas pessoas, em todos os tempos e lugares do mundo, dessas pessoas que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Vamos aos textos bíblicos que fundamentam essa afirmação. 1 Coríntios 1 e 2, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus irmãos, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, Paulo também escreve: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Também o apóstolo Paulo, no finalzinho da carta aos Romanos, capítulo 15, versos 9 a 12, diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. A igreja é uma sociedade não só dos judeus, mas também dos gentios. Nós, meus irmãos, nós também fomos chamados para participar dessa igreja. Gênesis 17, 7 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Aqui, meus irmãos, o restante do texto, quando diz que a igreja visível é uma sociedade juntamente com os seus filhos, Gênesis 17 está estendendo essa sociedade para os nossos filhos. Atos 2, no início do início da carta de Atos, quando o médico amado Lucas escreve, ele diz: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, meus irmãos, foi escrito
também a promessa não é somente para aqueles que professam a verdadeira religião, mas também para os filhos daqueles que professam a verdadeira religião. Outra base bíblica para essa doutrina, 1 Coríntios 7, versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Bases bíblicas que justificam o batismo infantil, meus irmãos. Ou seja, a resposta dos teólogos para a pergunta 62 da igreja visível, ela passa também pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes. E eis aí as bases bíblicas. Quando o Senhor Jesus está falando em Marcos registra o relato do Senhor Jesus quando ele diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Ou seja, meus irmãos, eis aí fortes bases bíblicas para a extensão das promessas para os nossos filhos, partes da igreja visível. Romanos 11, o apóstolo Paulo afirma: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz também, os ramos serão. Quando o apóstolo Paulo está falando para os gentios, ele se direciona em alguns versículos anteriores, 10, 11, ele se direciona aos gentios, explicando que os gentios também fazem parte da aliança. O evangelho não é somente para os judeus, mas também para os gentios. E aí ele complementa que se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os serão os ramos. Ou seja, meus irmãos, o que é a igreja visível? Essa igreja visível é uma sociedade, é a união dos crentes, daqueles que professam as verdades das Sagradas Escrituras. Nosso estudo de hoje, meus irmãos, está baseado aí na Bíblia Sagrada, tanto na ARA, a Almeida Revista e Atualizada, como na NVT, a nova versão transformadora. É uma nova versão que tem nos ajudado bastante no entendimento das Sagradas Escrituras. Nosso Catecismo Maior de Westminster, da Bíblia de Estudo de Genebra, a apostila comentada do Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana em Limeira, a Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, as Grandes Doutrinas da Graça do Reverendo Leandro Lima e o Catecismo Maior de Westminster comentado por Johannes Gerhardus Voss. Essa é a bibliografia que nós temos utilizado para montar os estudos da nossa escola bíblica dominical, ok? Então, dadas as devidas referências, vamos para o nosso esmiuçar reformado. Vamos entender melhor sobre o que é a igreja visível na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ter praticamente 3 pontos, como um bom presbiteriano. Nós vamos falar nessa pergunta 62 sobre denominações, o ramificar da igreja visível. E na pergunta 63 nós teremos mais 2 tópicos, fechando aí os 3 pontos desta tarde, deste fim de domingo. Mas antes, nós precisamos entender alguns conceitos bem importantes. Conceito de igreja. O que é a igreja visível? O que eles queriam dizer? O que eles entendiam naquele período como igreja? E nós vamos resumir igreja em 3 pontos também. Igreja como conjunto total dos eleitos, que é a igreja invisível, que nós falamos, que eu falei agora há pouco, mas que nós vamos esmiuçar melhor nas perguntas 64 e 65. Vimos igreja também como uma comunidade local, que é a chamada eclesia, no grego, no original, e temos também a igreja dentro da igreja. E para explicar esse terceiro ponto, é quando o Senhor Jesus dá o exemplo do joio e do trigo, que dentro da igreja tem joio, tem trigo, está tudo misturado. Então, é como se fosse a igreja dentro de uma igreja. Então, existem esses 3 sentidos de igreja.
nós vamos nos ater hoje na comunidade local e na igreja dentro da igreja. Como é que se mistura? É a chamada igreja visível, aquela que a gente enxerga. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, seção número 2, diz que a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de quê? De todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa é a resposta do nosso catecismo, da nossa confissão de fé. E aí a resposta para a pergunta de hoje do que é igreja visível, ela é muito bem clara e tirada desta segunda sessão da nossa confissão. Mas como assim visibilidade, visível? Em que sentido? Visível através do nosso rol de membros. Hoje, na nossa igreja presbiteriana, nós temos um rol de membros, uma relação de pessoas que estão caminhando conosco. Esse rol ele pode ser ativo, ele pode ser separado, ou ele pode ser um rol que está desativado. Um rol ativo é daqueles membros que estão indo assiduamente, um rol em separado é aqueles que deram uma afastada da igreja, e o outro rol são aqueles que faleceram, aqueles que não estão mais indo a ser determinado momento. Esse rol inativo, acredito que seja inativo, me fugiu o termo agora. Esse rol ele serve para efeitos de entregar certidões de batismo, saber que se um membro passou ou não por aquela igreja há muitos anos atrás. Então, nesse sentido, é que a igreja é visível, as pessoas estão vendo ali, estão reunindo aquele corpo, aquela comunidade local. Mas essa igreja não é apenas visível, ela precisa ser autêntica, genuína, verdadeira. E qual é essa igreja verdadeira? Qual viria a ser essa igreja que a Bíblia fala sobre ser uma igreja verdadeira, somente uma igreja verdadeira? Bom, meus irmãos, apesar de eu ter colocado aí o símbolo da nossa sarça ardente, não, meus irmãos, nós não podemos partir por este caminho de dizer que somente a nossa igreja é verdadeira, porque como diz o doutor Gerhard Voss, quando uma denominação alega ser a verdadeira igreja visível, isso implica necessariamente que todas as demais são falsas. E essa alegação é arrogante e pecaminosa. Então, não, meus irmãos, nós não podemos afirmar que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é a única igreja verdadeira, mas existem ramificações. Toda a denominação, congregação, leal à verdade do Evangelho, segundo a palavra de Deus, é uma ramificação ou parte da igreja visível. Ou seja, meus irmãos, a partir do momento em que aquela igreja ela se comporta, ela caminha leal à verdade do Evangelho, segundo a palavra de Deus, nós sim podemos afirmar que é uma ramificação da igreja visível. Ou seja, não existe salvos somente na igreja presbiteriana. Existem muitos outros irmãos que também são piedosos, são leais à verdade do Evangelho, são irmãos verdadeiros, genuínos. Então, a igreja, ela como um todo, ela demonstra em várias ramificações ser a igreja visível, pois ela, sim, proclama a verdade do Evangelho. Quem seriam a classe de pessoas que compõem essa igreja? Como nós lemos agora há pouco, são todos os que professam a verdadeira religião. Mas devemos também nos atentar, e já foi falado em Atos 2, por exemplo, 38 e 39, que diz: Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e
recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, meus irmãos, todos os que professam a verdadeira religião e também crianças ou menores de idade, filhos dos que professam a verdadeira religião. É essa igreja visível que os teólogos em Westminster estavam falando. A, a, a igreja verdadeira, a igreja autêntica e que possui essa classe de pessoas. Como diz o Dr. Gerhard Voss, a igreja visível não é a sociedade daqueles que podem provar que nasceram de novo, mas sim daqueles que professam a verdadeira religião e aparentam vivê-la segundo o que professam. Como o nosso pastor Cristiano costuma repetir, não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro. Nós não apenas professamos a verdadeira religião, mas precisamos aparentar viver segundo o que nós professamos. Então, a igreja visível, ela precisa, sim, podemos dizer que é a igreja, a partir do momento que aquela pessoa caminha conforme aquilo que ela professa. Ou seja, meus irmãos, vamos agora da igreja visível, o que ela é, a união, a sociedade de pessoas ali que confessam, que professam a verdadeira religião. Vamos partir para a pergunta 63. Quais são os privilégios especiais da igreja visível? Existem privilégios, existem permissões, existem direitos que nós temos por fazermos parte da igreja visível. E quais são esses privilégios? A resposta é a seguinte: a igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crer nele será salvo, não excluindo ninguém que queira vir a ele. Vamos ver a base bíblica para essa resposta mais extensa? Olha só, 1 Coríntios 12, 28 diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus. Existem tantos dons aí colocados de pessoas e de irmãos piedosos que podem e que devem cuidar e guiar o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses são os que estão sob o cuidado e o governo especial dado diretamente pelo Deus Trino. Atos 13, 1 e 2 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E não só está sob o cuidado e o governo especial, mas também a igreja visível ela é protegida e preservada em todos os tempos. Mateus 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda, sobre os privilégios, gozar da comunhão dos santos. Atos 2, quando a igreja está ali nascendo, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Romanos 3, 1 e 2 diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, comunhão dos santos e os meios ordinários de salvação, os oráculos de Deus. Salmo 147, 19 e 20 fala sobre as ofertas da graça por Cristo e todos os membros dela. Mostra, diz assim, Salmo 147, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia! Romanos 9, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Atos 16, 31, conversão do carcereiro, responderam-lhe, Paulo e Silas respondendo ao carcereiro, quando aconteceu um terremoto, aquelas portas se abriram, o carcereiro tentou se matar, e quando ele foi se matar, Paulo não deixou, salvou a vida dele naquele momento, e ele perguntou, o que eu devo fazer? E aí, esse é o contexto, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. E aí, naquele momento, o carcereiro se converteu, levou Paulo e Silas para a casa deles, todos se alegraram, é o que diz o relato histórico de Lucas. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17, lá no finalzinho da nossa revelação do apóstolo João, quando ele coloca, falando do Senhor Jesus, que todo que nele crê será salvo. E por fim, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Senhor Jesus falando que todo aquele que quiser vir a ele, não virá. Virá, não será excluído. Ou seja, meus irmãos, as fontes consultadas, mais uma vez, da outra pergunta, e vamos esmiuçar essa pergunta 63. Quais são os privilégios? E, nos dias de hoje, o que essa pergunta 62 e 63 tem a nos ajudar? De que maneira ela pode modificar, nos edificar? E de que maneira ela tem que transformar as nossas vidas para o dia de amanhã, quando estivermos no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos afazeres matinais? Privilégios. Meus irmãos, sob a sombra do Altíssimo, a resposta diz que nós estamos sob a guarda dele. Nós estamos debaixo do cuidado e do governo especial de Deus. O Senhor cuida da segurança e bem-estar do seu povo de modo terno e especial, fazendo com que diversas circunstâncias e atos humanos cooperem para o benefício da sua igreja. Essa palavra cooperem, lembramos diretamente de Romanos 8, 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós também temos o privilégio de gozar da livre oferta do Evangelho. E também temos o privilégio de gozar da comunhão dos santos e dos meios ordinários da salvação. Acabamos de ler Atos 2, quando a igreja foi instituída, o privilégio dos irmãos estarem reunidos ali. Esse privilégio de estar em comunhão é um privilégio único, exclusivo da igreja visível, da igreja, da comunidade local. Isso é um privilégio, meus irmãos. E muitas vezes a gente abre mão deles. A gente abre mão desses privilégios de estar em comunhão para assistir o culto que estão prestando em algum lugar na igreja. Deixamos de nos congregar por N motivos muitas vezes que são, na verdade, desculpas para não sair de casa. Hoje, estávamos conversando logo após o culto que a pandemia virou uma costa larga. Deixamos de ir para a igreja dizendo que é por conta da pandemia, quando, na verdade, o nosso coração endurecido já não queria ir para a igreja, só estava querendo encontrar uma forma de não mais fazer isso. É um privilégio, meus irmãos, gozar da comunhão dos santos e dos meios ordinários da salvação. Esse
é um privilégio especial da Igreja Visível. E nos dias de hoje, meus irmãos, de que maneira isso pode transformar as nossas vidas e deve transformar? Quero terminar, meus irmãos, essa IBD com o artigo 14 da Constituição, da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana. O pastor Edmilson, que nos ajudou a plantar esse trabalho no Parque 10, no Mindu, ele, todo final de culto, nos fazia ler esse artigo 14, os privilégios do crente. São deveres dos membros da igreja conforme o ensino e espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. Obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. E participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Meus irmãos, só lhe deu glória. Louvado seja o Senhor, que não deixemos de nos apropriar desta verdade, deste privilégio, desta permissão, desse direito, desta alegria de viver de acordo com a doutrina, de honrar e propagar o Evangelho, de sustentar as nossas instituições, de obedecer às autoridades e de participar dos trabalhos e das reuniões, que hoje pela manhã foi pregado. Qual é o nosso dom? Participar dos trabalhos e reuniões é um privilégio, não pode ser nada penoso, tem que ser com alegria, para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua bondosa palavra, por teu ensino, e te pedimos no Senhor Jesus, Pai, transforma-nos para a glória do teu nome, que verdadeiramente, Pai, venhamos a professar, praticar e caminhar conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Perdoa-nos, nos ajuda e nos fortalece para a glória do teu nome, no nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma excelente semana a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de ativar o sininho e participar. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários, mandem nas nossas redes sociais, procurem-nos para que a gente possa crescer. A pergunta, muitas vezes, ainda que a gente não saiba a resposta imediata, mas a gente vai atrás, procura crescer e desenvolver. Isso é estimulante para a liderança, isso é estimulante para a igreja, isso é estimulante para a comunidade que nós estamos no Senhor plantando para a glória dele. Amém? Que o Senhor os abençoe.